terceiro e último episódio do nosso percurso pelo livro do Gentile, Marx Selvagem. E aqui ele vai complementar o diálogo que ele começou fazendo em duas esferas entre Marx e alguns elementos ameríndios, com outros dois, eu diria, ainda que entrelaçados, e ele também vai entrelaçar esses dois nos outros dois que ele comentou. Aqui, basicamente, o diálogo vai ser com Schopenhauer e com Vieira de Castro. Os precedentes foram com o pós-colonial e com Clastre. O Clastre vai seguir estando bastante presente, o espectro do decolonial também vai seguir estando presente, mas aqui a dimensão cosmopolítica vai, em certo sentido, como ele diz numerosas vezes, mais presente, né? Então aqui ele vai ficar, digamos assim, mais próximo, digamos assim, da relação que os ameríndios têm, da relação distinta que os ameríndios têm com a natureza, com essa distinta antropologia da natureza que eles exibem em relação à antropologia da natureza dos modernos, essa antropologia da natureza como recurso de produção, como elemento à disposição, como trabalho a ser incorporado. Então é aqui que, em certo sentido, o conflito vai, em certo sentido, revelar um pouco esse caráter europeu ou eurocêntrico do pensamento de Marx sobre a natureza e, portanto, do pensamento de Marx com respeito à produção, porque ele vai pensar a produção a partir de uma certa imagem da natureza. Então, pensando então nos dois primeiros conflitos com Marx, o conflito que diz respeito ao pós-colonial. Então ele se esforça para dizer que que Marx, na verdade, passa nesse teste pós-colonial, cria assim uma espécie de tribunal em que Marx teria que se mostrar pós-colonialmente, como é que se diz, adequado. E, de fato, o desafio é grande, porque Marx, de fato, está pensando a partir de uma imagem aceleracionista, vamos dizer, né? Como eu falei no vídeo correspondente, né? Numa imagem aceleracionista em que o consumo, em que a produção ela é trazida por forças produtivas, ela é traduzida, e as relações sociais elas são reconstruídas e reestruturadas sempre em função dessas forças produtivas. Essas forças produtivas, elas, digamos assim, não andam para trás, né? Então, uma vez que as forças produtivas promoveram essa reunião das fábricas, elas não voltariam para trás. Então, Marx e Engels parecem estar muito sempre a serviço dessa ideia de que o capitalismo é progressivo. Então a ideia de unir, a ideia de uma comunidade que não tenha passado pelo progressismo do capitalismo é difícil de ser pensada senão como uma espécie de, talvez, rejeição ao etapismo, né? A não ser como uma espécie de uma outra história, mas uma história que vai ter que ter mais ou menos os mesmos elementos, no sentido que vai ser o capital que vai produzir essa transformação
das relações sociais. Uma transformação em que essas relações sociais vão deixar de ser privadas e vão, em certo sentido, produzir uma comunidade. Uma comunidade na produção, ainda que não seja ainda uma comunidade na maneira de viver. A nossa segunda, então, pós-colonial seria dizer assim, olha, e as sociedades que não passaram pelo capitalismo? As sociedades que passaram pelo capitalismo uma experiência muito diferente. E a experiência da colonização? E a relação entre colonização e capitalismo? Então, é isso que, teoricamente, o Tibli tenta fazer Marx responder. Não sei se ele consegue no sentido de mostrar que Marx é resolutamente um decolonial. Acho que, ainda que ele tenha desenvolvido simpatias decoloniais ao longo do tempo, isso não significa que ele teorizou com a decolonialidade consistentemente. A segunda disputa é a disputa com respeito a Clastre, né? Então, basicamente, a ideia é se perguntar se Marx poderia ser adequado a essa ideia de sociedade contra o Estado. O Tibli insiste muito na prescindibilidade do Estado e como o Estado simplesmente desaparece, não porque ele é o inimigo primeiro da Revolução, mas uma vez que a sociedade de classe desaparece, o Estado já não tem mais sua função. Então a regulação da produção ela pode ser dada sem Estado. Isso significa que o combate pelo Estado não precisa mais se dar. Então aqui parece que claramente o contraste com Clastre é bastante grande, né? Porque Clastre está falando realmente de um espectro, ele fala bastante de um espectro, pensando nos espectros de Marx, nesse capítulo 3, e de fato assim, a espectrologia é central, o Estado está presente de alguma maneira, ele está presente na própria forma como ele é combatido. Então esse combate não é um combate que vai terminar, é um combate que tem a ver com a própria estrutura de uma comunidade, como se tivessem forças centrípetas e forças centrífugas, e essas forças elas não vão simplesmente se dissolver porque se criou uma comunidade perfeitinha. E justamente essa ideia que acaba sendo uma ideia que tem a ver com um certo pensamento messiânico e que tem a ver com o trabalho e com a escravidão. Eu estou falando isso até pela aproximação que ele faz com Oswald no final, já na conclusão. Ele vai dizer assim, talvez a união entre o pensamento ameríndio e Marx se dê por esse Marx devorado, como ele diz, por esse Marx antropófago, né? Essa junção entre o Manifesto de 28 e o Manifesto de 48, de 1928 e o Manifesto de 1848. No entanto, essa junção ela é fácil de ser dita e um pouco mais complicada de ser pensada mais profundamente, é por isso que essas tensões persistem. Bom, tudo isso enquanto recap, e então aparecem esses dois momentos novos em que ele de novo tenta colocar Marx em teste a partir desses elementos importantes que são, como eu enunciei, Vieira de Castro, digamos assim, para falar em termos de nomes, Vieira de Castro e Schopenhauer. Basicamente a ideia no primeiro caso é que Marx teria uma noção de natureza ainda centrada na noção de recurso, na noção de um elemento a ser explorado, e portanto a natureza não seria, digamos, nem parte de uma comunidade, e seria simplesmente uma espécie de fator de produção, e a produção mesmo que importa, e a produção que importa é a transformação do mundo num mundo humanizado. O Tibli vai dizer, bom, enfim, e mais que isso, o Vieira de Castro, enfim, enuncia toda uma noção de natureza que deixa a noção de
uma noção de natureza ameríndia que está em contraste com uma, como eu falei, com uma antropologia da natureza europeia naturalista. E é engraçado porque o Tibli várias vezes fala de um Marx naturalista, estranhamente, que é precisamente o tipo de coisa que, digamos assim, se esperaria dele, né? Então, essa ideia de que, digamos assim, de multinaturalismo e de canibalismo são ideias que, em certo sentido, não são muito facilmente incorporadas por Marx. O Marx está pensando como categoria central a produção, né? A produção que transforma as relações sociais, enquanto que o Vieira de Castro contrapõe a produção à predação. Né? E a predação ela tem uma relação que não é simplesmente tomar conta usar os recursos naturais, mas é justamente aquilo que coloca o não humano em conjugação econômica e diplomática com o humano. Essa conjunção que cria uma espécie de comunidade animista, ela se contrasta com a produção em que você tem um elemento morto, um elemento inanimado e um elemento animado. E a comunidade, portanto, que importaria seria simplesmente a comunidade do animado. Né? E o animado, como parâmetro, seria o humano. O perspectivismo tem toda essa instabilidade da noção de humano. O humano para uns não é um humano para outros, ou seja, e a cada momento o humano vai se transformando de acordo com a relação que vai se estabelecendo. Então, o contraste com a predação é um contraste muito importante, porque não só eu estou produzindo a partir da natureza, você tem um ativo e um passivo, um protagonista e um recurso, como você, né, mas você tem dois protagonistas, ou muitos protagonistas o tempo todo, dois devoradores. Então a devoração não é eu devorando alguma coisa, é justamente eu devorando e me aprontando para ser devorado. Então essa devoração ela coloca todo mundo num esquema que o Vieira de Castro vai preferir entender como uma espécie de elemento em que não há dentro nem fora, está tudo assim num meio, portanto não há uma espécie de transcendência, né? O que há é sempre essa imanência da devoração. Então a antropofagia quase parece como uma espécie de atentado de devoração a tudo que é transcendente. Então aparece para ele como uma espécie de intranscendência de base. Ao que o Tibli vai dizer, bom, primeiro ele vai dizer, olha, na verdade o Marx ele é muito mais, ele pode ser lido, sei lá, de uma maneira muito mais imanente do que parece, e de fato a produção ela não é, portanto, tão distinta da predação, porque a produção ela é, na verdade, alguma coisa que naturaliza o humano e humaniza a natureza. Então esse ponto vai ser um ponto importante, e ele vai dizer precisamente que a produção vai ser para Marx alguma coisa que não é contra a natureza e não assume uma natureza passiva, porque ao mesmo tempo você tem um humanismo e um naturalismo, ou seja, a humanidade se naturaliza e a natureza se humaniza. Aí então
É, então é a partir daí que ele vai tentar responder, dizendo que para Marx também não há uma espécie de natureza informe, sem protagonismo, inanimada. Né? Então ele vai tentar, por exemplo, conjurar uma imagem que aparece nos manuscritos, uma imagem que tem a ver com essa do corpo inorgânico do humano, a natureza como corpo inorgânico do humano, mas é uma imagem que ainda enfatiza, a gente percebe, essa preponderância do humano como protagonista e o humano como uma coisa estável. Né? Então, por isso que para ele vai ser tão importante essa história da consciência do humano na produção, e essa consciência vai fazer com que ele se distingua do animal. Então, a produção ela parece que se distingue da predação. Então ainda que você tenha essa relação orgânica entre o reino da natureza e o reino humano, essa relação, essa interação, essa interligação, ela é primeiro entre dois polos e segundo entre dois polos estáveis. Né? Ou seja, há um devir, sim, mas esse devir, há uma imanência, sim, mas essa imanência ela é pensada a partir de uma categoria que tem uma estabilidade, que é a natureza. É por isso que, por exemplo, ele vai dizer lá na 182, de acordo com Marx, só existe para os homens natureza já humanizada, isso é, coletiva e socialmente apropriada e transformada. A história significa, para Marx, nada além do processo de apropriação e transformação sociais da natureza. Note que os sociais aqui, isso ele está citando Fischbach, foi um marxista aliado dele nessa batalha de tentar salvar Marx do ataque antropológico, enfim, do ataque perspectivista, vamos dizer assim, do ataque multinaturalista, do ataque vinda de uma outra antropologia da natureza. Mas nota que o social aqui, a transformação social da natureza, é entendido como social humano, né? Assim, não há uma percepção social da natureza. E ele segue agora o Tibli falando: esse naturalismo de Marx é influenciado por Feuerbach e Spinoza e o leva a romper com o idealismo hegeliano com base na sua compreensão de ontologia da produção como atividade infinita, natural, necessária e materialmente produtiva que se desdobra numa ontologia da imanência. O homem vive da natureza e é parte desta. Sim, ele é parte dessa, mas ele se distingue por essa consciência. E aí ele tenta fazer essa aproximação com Spinoza, que de fato serve para mostrar essa ideia de uma espécie de ontologia da imanência em Marx. Mas justamente não parece ser assim. Quando ele diz Marx não compreende, na página seguinte, na página 183, Marx não compreende uma oposição entre natureza e história, nem entre homem e natureza, nem entre produção e natureza. Desse modo, não tem para o homem uma relação, isso é o Fischbach falando, para o homem uma relação individual com a natureza. Toda relação humana com a natureza é uma relação social. De novo, o social é o social humano. E não há uma oposição porque a história está na natureza, porque o humano está sempre na natureza. Então, por exemplo, não há uma floresta virgem, uma terra virgem, porque o humano sempre passou por lá. Mas percebe que o humano
é ainda apresentado como uma categoria estável e um polo distinto do polo natural. O naturalismo, e aí ele fala várias vezes, né, sobre esse naturalismo de Marx. No parágrafo seguinte ele diz: Marx pensa no comunismo enquanto naturalismo consumado, humanismo que é igual ao humanismo, e enquanto humanismo consumado, que é igual ao naturalismo. Ou seja, o comunismo é, assim, a verdadeira dissolução do antagonismo do homem com a natureza, né, e com o homem. A verdadeira resolução do conflito entre existência e essência. A objetivação e autoconfirmação. Entre liberdade e necessidade, entre indivíduo e gênero. Trata em suma do enigma resolvido da história, como ele diz, né? E esse enigma não é um enigma, não é o enigma da comunidade, porque é um enigma que passa pela construção capitalista. A gente, né, é difícil retirar isso de Marx, e é claro, ainda que ele esteja agora dizendo, o Tibli esteja dizendo agora que é preciso construir um outro Marx e explorar o seu gesto, o que é muito interessante, né? Parece que esse fica aqui também um conflito, né? Alguma coisa mal resolvida, né? Além disso, o autor pensa o naturalismo realizado do homem e o humanismo da natureza levado a efeito. Então, o que seria o naturalismo realizado no homem e o humanismo? Será por que você tem esses polos e esses polos permanecem, né? E aí ele vai dizer assim: em Marx também existe uma espécie de ontologia da relação, né? Então é por isso que também a floresta, também a terra é pensado do ponto de vista humano, ou seja, não é pensado como uma coisa de fora, mas o fora ameríndio é o fora de alguma coisa que não é meu, no sentido de que não é do meu grupo, e pode ser humano enquanto um outro humano. É um fora de uma outra perspectiva, e não fora sem nenhuma perspectiva que o Marx sim pode combater. Ou seja, aqui a proximidade com a ideia de uma natureza espiritualizada, pensada de uma maneira hegeliana, é muito grande em Marx. E é por causa disso que ele vai dizer: olha, não há uma natureza pura em si mesma. Tudo bem, mas essa natureza pura em si mesma que ele está combatendo é diferente da natureza inerte que está sendo combatida pelo animismo. Por quê? Porque essa natureza inerte, essa natureza que é humanizada, ela também é humanizada como recurso, é humanizada como mercadoria, para usar o termo do Schopenhauer, como elemento para uma mercadoria, ainda que ela seja humanizada. O problema é que essa natureza não for humanizada, se ela for não humanizada, se ela for cultura dos outros, né? Como o Viveiro de Castro às vezes diz, né? Então, o próprio Tibli aponta que há um contraste entre produção e predação. Esse contraste me parece muito profundo, né? Porque de fato se trata de uma noção de natureza muito diferente, e é uma noção de natureza que tem a ver justamente com esse contraste, talvez, entre produção e predação, em que a produção aparece como alguma coisa que, no fundo, tem a natureza como objeto, né? Então, aqui, de novo, parece difícil conciliar uma noção de natureza que tem a ver com produção e predação, que possa conciliar produção e predação. E é por isso que esse contraste ele persiste, né? Como o Tibli aponta, né? De fato,
Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Sim, acho que é no final desse capítulo, dessa seção 342, em que ele diz isso. Por exemplo, nesse contraste entre produção e natureza, na 184 ele diz assim: existe em Marx uma ontologia da relação. Assim aparece um outro Marx, que diz: onde quer que exista uma relação, ela existe para mim. Desse modo, seria estranhíssimo para Marx a subjetividade de plantas, pedras, espíritos e outros, de um ponto de vista do método marxiano, não tendo em vista a frase acima, já que para os ameríndios tais relações existem. Trata-se de ver, a seguir, como os pensamentos e práticas ameríndios interpelam Marx, pois o seu pensamento não tem sentido a não ser com os vínculos com a luta. Então, assim, em certo sentido, parece que essa relação entre predação e produção, ela é diluída a partir da presença de Marx nas lutas, né? E aqui eu acho que é uma relação, que é uma observação muito interessante. Eu acho que esse capítulo é um capítulo muito interessante do livro, porque ele está realmente convocando um Marx de lutas, né? Ele está convocando um Marx que já se anunciava desde o início, não um Marx de uma teoria acerca do capital, mas um Marx de uma disposição para a reinvenção através das lutas. Mesmo que você tenha esse conflito teórico entre produção e predação. E, em certo sentido, é como se ele tivesse, o Tible, tivesse justamente com isso apontando para essa espécie de prioridade das lutas, né, de um jeito mais claro. Mas isso significa que não há resposta teórica para isso. Ou seja, o gesto teórico de reconciliação entre produção e predação, portanto, entre duas diferentes antropologias da natureza, bom, esse gesto não é feito, né, ainda que alguns acenos de aproximação sejam tentados. A quarta esfera em que ele coloca o combate marxista para acontecer é a esfera do Yanomami Schopenhauer, né? E aí ele vai justamente dizer, ele vai tentar aproximar Marx de Schopenhauer, talvez aqui de maneira um pouco mais bem sucedida, no sentido da crítica ao fetichismo da mercadoria, né? E toda essa ideia, toda essa fantasmagoria do capital, né? Que ele vai usar a imagem do Pinhar da Stengers, de que se trata de uma feitiçaria sem feiticeiros, a ideia de uma religião. Então, com isso é como se justamente ele pudesse aproximar as observações econômicas do Schopenhauer acerca do povo da mercadoria com as observações de Marx. E aí também poder dizer coisas do tipo de como o comércio ele destitui, né, que ele coloca o Moos, supondo que Moos vai, em certo sentido, ajudar ele a chegar a Marx. Ele cola Schopenhauer com Moos aparecendo como um defensor da dádiva, né, o que em parte ele é, mas a imagem que a dádiva surge a partir de Moos não é uma imagem exatamente elogiosa, mas justamente, né, no sentido de que quando o comércio prevalece sobre a dádiva, os elos sociais se dissipam, né, porque o comércio ele torna as pessoas kits, né, ou seja, eu pego mercadoria, pago mercadoria e estou kit. Eu não faço mais eu não preciso mais manter nenhuma dívida, né? A dívida ela é saudada, né, nesse regime de comércio. E aí ele vai contar assim, bom, isso explica um pouco essa atração
que oferece o povo das mercadorias, por exemplo, o Yanomami, ao Copenau, ao jovem Copenau, que, né, diz, olha, na verdade isso parece uma abundância sem fim, mas na verdade essa abundância é a produção de uma escassez, porque em certo sentido significa a possibilidade de controlar todas as coisas e, portanto, de transformar tudo o que se toca não em produtor, mas em produto morto, em produto nadificado, né? Então, justamente é como se fosse uma profunda solidão que vem da autonomia, vem da imunidade, né? Que o povo da mercadoria acredita poder construir com o dinheiro. Então, aí ele vai dizer, veja, essas críticas são críticas que parece que são próximas, né? Aquilo que o Copenhague está falando e aquilo que o Marx está dizendo. E aí ele diz assim, olha, aí você, assim como o Copenhague faz essa aliança, né, com o Chico Mendes, é uma aliança política e uma aliança diplomática, sindical, econômica. Ele também poderia pensar num diálogo materialista a partir das lutas que ele quer entender na página 195 de Copenhague com Marx. As lutas Yanomami ligam-se a um diálogo, ele diz, surpreendente com outro subversivo, dessa vez ocidental, Karl Marx. Isso se manifesta explicitamente em 3 pontos: no elo entre conselhos celebrados pelo revolucionário europeu e a organização política ameríndia, ou seja, a organização das comunidades seria parecida às organizações revolucionárias da comuna e eventualmente dos sovietes, né, como ele diz. Na crítica de Copenhague à economia e a política dos brancos, no deslocamento dos sentidos de produção, no sentido de que é mais importante a produção de produtores, né? Mas aqui também, ainda que essa crítica, enquanto crítica, tenha vários elementos comuns, o que Copenhague e Marx fazem com essas críticas são coisas muito diferentes, né? Assim, Marx está apontando no sentido de que a mercadoria é um passo na direção da própria transformação comunista, enquanto que o Copenhague absolutamente não vê essa anástrofe vinda, essa vidência salvadora vinda da mercadoria. Justamente aqui, mais uma vez, a questão do Clastre aparece também de um jeito importante, porque o Clastre ele justamente aponta, e é interessante que o Tibre fala da Helene Clastre, falando um pouco na Terra Sem Mal, na Terra Sem Males, falando um pouco dessa tensão entre o chefe político e o chefe religioso, porque o chefe político ele tenta manter um certo elemento centrípeto, enquanto que tem sempre esse elo centrífugo contra o Estado, né? Esse elemento pró-Estado, construtivo do e esse elemento dissolutivo do Uma coisa é falar da produção entendida enquanto formando essa comunidade
que se unifica, a mercadoria como mensageira dessa unificação, e uma outra coisa muito diferente é falar da produção enquanto predação, do produtor que sobrevive, não como aquele que vai estar num messiânico, num elemento messiânico, numa sociedade, num tempo messiânico, mas justamente aquele que é também o inimigo, o cunhado e o inimigo, né? Porque um cunhado e o inimigo vai fazer com que você combata um. O combate do um é justamente esse elemento divergente, centrífugo, um elemento que envolve uma espécie de transcendência do não um, que é diferente da transcendência do Estado, né? E isso é justamente aquilo que separa talvez também o messianismo da antropofagia, a predação da produção. Também separe o Estado e a luta pelo Estado, e a luta pela transcendência do Estado, e a luta e pela transcendência do universal, né? De um lado, e a luta pelo outro, que vai significar sempre uma negociação difícil, uma negociação de responsabilidades, uma negociação de fardos, uma negociação de ônus, uma negociação em que tudo vai ser colocado sobre a mesa de maneira cósmica, né? Como o Tibli mesmo diz. Então, aqui esse encontro é um encontro crítico, né? No sentido que a gente pode falar um mundo que cabe a vários mundos, ou alguma coisa do tipo nos encontramos num anticapitalismo, Marx e Schopenhauer. Mas aqui os projetos, não só os projetos são muito diferentes, mas a maneira de entender e a maneira de viver em torno desses projetos é muito diferente, né? Então, assim, é claro que é interessante evocar Oswald nesse diálogo, mas essa evocação não é suficiente, porque parece que são dois polos dificilmente compatíveis. E eu não estou querendo dizer de jeito nenhum que essa compatibilidade não deve ser procurada, absolutamente deve ser procurada. E o livro do Tibli, ele justamente aponta algumas direções no sentido de que de uma conversa que pode acontecer e que tem que acontecer, no sentido de que essas coisas têm que se aproximar, e que os gestos, digamos assim, grosso modo, os gestos ameríndios, os gestos marxistas, possam ser gestos que de alguma maneira confluam ou divirjam no sentido de produzir alguma coisa nova, ou predar alguma coisa nova, mas parece que isso não é ainda tão feito aqui. É uma espécie de início, e aí eu acho que ele mapeia bem esses começos e aponta a importância de Mariátegui como esse marxista dissidente que fincou o pé na América indígena, mas isso não quer dizer que o diálogo seja fácil, né? O que o diálogo se resuma, e eu acho que isso é o menos inspirador do livro, se resuma numa espécie de tentativa de mostrar que Marx, afinal de contas, pode correr atrás e chegar, ou seja, que Marx pode ser tornado alguém que está em sintonia com essas coisas que ele, digamos assim, deveria estar em sintonia, ou seja, que Marx é de alguma maneira decolonial, que ele é contra o Estado, que ele é próximo do multinaturalismo, ou que ele quer se separar do povo das mercadorias. Em todos esses casos, Marx, estrito senso, nos textos de Marx, parece não
não fornecerem elementos suficientes para isso. Mas isso não quer dizer que o gesto marxista, para usar a expressão que ele usa lá no início, né, citando Stenger, se não me engano, não possa ser recuperado nesses contextos, né? Então eu acho que é justamente esse trabalho de devorar Marx que é diferente do trabalho de ler Marx, né? Então eu acho que, por exemplo, fica interessante quando ele fala do espectro, que ele gruda com Derrida, e ele fala do espectro, por exemplo, na ideologia alemã, e ele compara isso ao Chapiris do Schopenhauer. Aqui você tem um aceno a alguma coisa interessante. Talvez é preciso pensar de um jeito mais transversal para a gente entender como é que esses 4 momentos digamos assim, da vida e do pensamento ameríndio podem se encontrar, e esse encontro pode ser de várias naturezas, com elementos marxistas, né? Como é que a pós-colonialidade, que é central para a possibilidade de um pensamento ameríndio, pode se encontrar com o marxismo. Como é que a ideia de uma sociedade contra o Estado pode se encontrar com o marxismo. Como é que o multinaturalismo, o perspectivismo pode se encontrar com o gesto marxista. E como é que essa ideia da importância de que o céu não caia outra vez por meio do povo da mercadoria pode se encontrar mais do que em uma crítica com algum elemento marxista. Então, o livro do Tip é um livro muito interessante porque ele, né, faz convergir todos esses temas. Né? Menos interessante na maneira como ele chama Marx para o encontro em cada um desses temas, do meu ponto de vista. Mas é muito interessante que ele termine o livro falando justamente dessa abertura cosmopolítica, um pouco como se ele estivesse acenando para a ideia de que Marx cosmopolítico seja possível, ou seja, a ideia de que você possa, por exemplo, expandir para a natureza algumas das ideias, por exemplo, com respeito ao trabalho vivo, ao trabalho morto, que Marx desenvolveu. Então talvez você pudesse pensar, se você pudesse começar a pensar em termos de produção da natureza, produção do não humano, melhor dizendo, talvez a gente pudesse começar a entender como é que a predação é um regime de distribuição ou de registro que dialoga, de alguma maneira, pode se acoplar à produção. Mas aqui, nesse final, uma agenda cosmopolítica. Uma agenda cosmopolítica que é importante notar, não é que o marxismo não tenha, né? O marxismo absolutamente tem um efeito cosmopolítico enorme. E parte dele é uma certa antropologia da natureza. Uma antropologia da natureza seguramente moderna, seguramente naturalista, uma antropologia da natureza que vai entender o capital como essa enorme transformação sobre todo o planeta, né? Leia-se sobre o cosmos, né? Então essa enorme transformação ela vem justamente do que o capital faz. Então justamente a dinâmica do capital é que transforma
a humanidade, a natureza, porque transforma as forças produtivas e com isso transforma as relações de produção, as relações sociais, a gente pode dizer assim, as relações geossociais de produção, as relações geológicas de produção, as relações cósmicas de produção, né? Então, o encontro dessas cosmopolíticas, ela é um encontro difícil e que precisa de um monte de transversalidades, justamente porque é um encontro de cosmopolíticas. Ou seja, não se trata então exatamente de cosmopolitizar Marx, mas se trata de acoplar cosmopolíticas que são crucialmente distintas, né? Então, como é que você pensa, junto com o Urihiá, com a floresta Yanomami, o capital? Como é que você pensa o capital dentro de um ponto de vista multinaturalista, dentro de um ponto de vista monoculturalista? Como é que você pensa isso dessa maneira, né? Então, é essa agenda que eu acho que o Tibli